Selva, mais um vídeo no canal. Hoje então vou falar sobre as minhas principais fontes de consulta, alguns canais no YouTube, podcast que eu gosto de assistir e também alguns livros que eu acho importante que você comece a adquirir esse hábito de leitura também. Alguns livros te abrem a mente e melhoram a sua percepção das coisas. Então antes de iniciar o vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha e bora pro vídeo. Então, o primeiro tópico do vídeo aqui sobre os canais no YouTube, que eu gosto de assistir e sobre os podcasts, alguns podcasts também. Então, a gente gosta, sempre de uma linguagem simples e direta, porém, muitas vezes, uma informação, ela tem que ter um contexto, ela tem que ter um pouco mais de detalhes para você não ficar com dúvidas depois que a informação é passada. Então, não adianta eu falar um exemplo sobre renda variável em uma frase só, não adianta. Tem vários fatores, várias variáveis, e vários assuntos também sobre o tema, que não dá para eu ser muito específico, muito objetivo, porque assim vai ficar muitas dúvidas. Então, dentro desse contexto, uma pessoa que tem todo esse conhecimento, que parece que o cara sabe tudo, é o Bruno Perini. Ele é um ex-militar, então ele já tem a didática, de como passar a informação, de como dar instrução, na verdade, e ele tem muito conhecimento. Então, às vezes ele não é tão direto, mas ele dá vários exemplos, ele traz um contexto histórico para passar uma informação e ele tem muito conhecimento e isso ajuda bastante. Então você que, para iniciante também, mas você que já está um pouquinho mais no meio do caminho, é mais interessante que você acompanhe ele, acompanhe os vídeos dele e também os podcasts, porque ele traz bastante empresário, ele traz bastante empreendedor e cada um tem sua cabeça, cada um tem o seu jeito de agir e você vai complementando, vai absorvendo o que é interessante para ti, o que não é, você vai descartando. Outro camarada também que tem bastante conhecimento e é um vencedor na área, ele é um grande empreendedor, é o Primo Rico. Então, na verdade, eles fazem parte do mesmo grupo, só que o Primo Rico que criou esse grupo, ele e o Bruno Perini, e ele também tem esse mesmo jeito, de passar a informação. Ele é um pouco mais detalhista, os vídeos dele são um pouco mais longos, mas dificilmente você vai sair com dúvida da informação que ele vai querer te passar, beleza? Outro cara que eu gosto bastante também, e ele é um pouco mais direto, apesar dos vídeos dele serem mais longos, é porque ele traz bastante assunto, ele vai ligando um assunto no outro, ele traz bastante do contexto atual, do mundo, ele tem bastante conhecimento também em todas as áreas, é o Investidor Sincero, é o Charles, não me lembro o sobrenome dele. Ele é um cara muito bom também, é simples, o jeito de ele falar é simples, é até meio desleixado às vezes, mas ele tem bastante conhecimento, eu aprendi bastante com ele também. Fala também de investimento no exterior, bastante coisa de investimento no exterior, sobre Bitcoin, então se você se interessa nessa área, é um outro canal bastante interessante de você acompanhar. E também é legal de ver ele em podcast, ele mais natural ali, conversando com outra pessoa, ele demonstra que tem o conhecimento, não fica gaguejando, ele sabe do que ele está falando, ele tem segurança no que fala. Outro cara que está despontando agora é o Primo Pobre, então ele começou sua carreira, vamos dizer assim, no YouTube, que despontou mesmo, falando sobre amortização de financiamento imobiliário. Então, hoje em dia ele tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, e os vídeos dele são bem didáticos, até porque ele é professor e ele fala bem da linguagem do povão, então é muito fácil de entender o que ele está passando, porém ele possui bastante conhecimento. E o legal dele também é que ele está no processo de aprendizagem sobre investimento, então ele começou falando sobre educação financeira, ainda ele fala bastante sobre educação financeira, e conforme ele vai adquirindo conhecimento, ele vai falando também sobre alguns tipos de investimento. Então até indico para quem está começando, ele é o melhor canal para quem está começando, porque ele fala bastante sobre mentalidade, ele foi um cara pobre, assim, ele não passou fome, pelo que ele fala, mas ele sempre foi trabalhador e tal. Ele abre bastante a mente da pessoa, Então, essa questão de mentalidade que eu sempre falo, ele aborda bastante, é um dos temas principais dos vídeos dele. Então, como eu falei, eu gosto de assistir vários podcasts também. Então, o Primo Rico tem um podcast dele, o Bruno Perini, e também os Irmãos Dias, que é da Carol Dias e o irmão dela. É muito bom o podcast deles também. Apesar de eu achar que eles não têm tanto conhecimento, os convidados que vão são bastante interessantes. Então, várias vezes já foi a Louise Barsi com o pai dela, o Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa de Pessoa Física no Brasil. Então ele investe desde 1970 e pouco. Então, se eu não me engano, 2 anos depois que foi criada a Bolsa de Valores no Brasil, ele começou a investir. Então ele tem um conhecimento que dá nem de mensurar, O viés dele sempre foi investir em ativos que gerassem dividendos, e só ações, ele não investe em outra coisa. Então é muito legal a mentalidade dele, como que ele avalia uma empresa e tal, e é muito interessante assim ver um cara
Já tem 80 e poucos anos e ainda tem uma lucidez, tem tanta coisa a ensinar para todo mundo. Então agora vamos para os livros, né? Então sempre são os livros de praxe, né? Que eu comprei e li e vi realmente que tem bastante coisa para nos ensinar, né? Então vou falar primeiramente dos livros sobre educação financeira realmente. Então temos esse, Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro bem interessante, é para iniciante também, não tem uma linguagem difícil assim, então fala só educação financeira, não fala nada de investimentos e tal. Às vezes a pessoa pensa que esses livros aí de educação financeira mesmo vai ter muita coisa técnica e não tem, então é uma linguagem simples, muito interessante. Outro, acho que se eu não me engano, é o livro mais vendido no mundo, né, sobre o assunto, Pai Rico, Pai Pobre, quase um clichê, né, quando se fala em educação financeira, falar do Pai Rico, Pai Pobre. Então é um livro bem bacana também, vale a pena você ler. E para mim, sobre educação financeira, esse é o livro mais simples, da linguagem mais simples e mais interessante para quem quer começar. Então, você nunca lê um livro, leia primeiro esse aqui, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, é um livro muito bom, é uma leitura fácil, né? Não é muito grande o livro, é tranquilo, então você vai ler rápido, até porque você vai querer acabar rápido, né? Então, agora vou dar uma dica de livro sobre mentalidade, né? É uma biografia, que é a do Michael Jordan. Então, esse livro aqui é muito bom, apesar de não falar especificamente, né, de educação financeira, fala muito sobre a mentalidade e o jeito que o Michael Jordan transformou o mundo do entretenimento. Então é muito legal, fala sobre a vida dele, mas fala também sobre todo ao seu redor, né? Questão de patrocínio, até de televisão, como que mudou a ESPN lá nos Estados Unidos. Então vale a pena você ler esse livro aqui também. Ele é um pouco maior, né? Mas vale a pena. Outro livro que eu li faz um mês mais ou menos, A Arte da Guerra, né? Então esse é um livro muito bom também, não fala nada de educação financeira, porém ele fala sobre mentalidade, né? Mais focado na liderança. Então, basicamente é um livro de estratégias militares, mas ele serve para a vida pessoal, serve para uma empresa. Então é muito legal esse livro aqui também, indico. E o livro que eu estou lendo atualmente, né? O Diário Estoico. Então é um livro muito bom que eu estou lendo aqui, eu não vejo a hora de ver as outras histórias, porque, como fala o livro aqui, 366 lições sobre sabedoria e tal, e ele fala sobre a filosofia estoica. É uma filosofia que eu estou cada dia me interessando mais, porque eu acho muito legal o jeito que eles ensinam e como que a gente tem que ter uma clareza sobre as coisas, né? A gente tem que buscar clareza sobre as situações que a gente se depara e o modo de eles pensarem e agirem, né? Então tem vários estoicos, né, que são referências, como nesse livro aqui, o autor, que é o Ryan Holiday, ele pega trechos de livros do Marco Aurélio, né, do Sêneca e do Epicteto, e ele traz os exemplos, né, que ele tira ali para os dias de hoje. Então é um livro muito interessante também, eu indico, né, mais de desenvolvimento pessoal, mas ele é muito interessante para você também virar a chavinha ali e mudar a sua mentalidade. Esse foi o vídeo de hoje, então comente aí quais os livros que vocês já leram, né? Se vocês indicam, e quais que vocês gostariam de ler que eu indiquei agora aqui. Valeu, muito obrigado, até mais.